Um assunto que foi muito debatido ontem e ainda está sendo debatido é do tiroteio na escola de Suzano. Eu acabei de ver um vídeo aqui do Peter, do canal Peter Aqui, no qual ele fala sobre isso, e uma das acusações que têm sido feitas é que esse massacre na escola foi causado pelos videogames. Que a causa desse massacre, o que motivou esses dois atiradores a irem na escola e matarem as pessoas, foram os jogos. E o Peter defende os jogos, né? Diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que quem fala isso, quem afirma isso, são pessoas que não conhecem os jogos, que não jogam, pessoas ignorantes sobre o que é o videogame. Então eu quero trabalhar sobre essa questão aqui, se os videogames são a causa disso e se não são, o que é. E antes disso, como eu disse ontem, estou com esse quadro aqui da Marielle Franco, que foi pintado pelo Daniel Jones, que é um artista da Resistência, vai ficar alguns dias aqui atrás. Confira o Instagram dele, aqui vou deixar na descrição o link para vocês conferirem outros trabalhos dele também, porque é um artista sensacional. E também, se você não assistiu os vídeos de ontem que eu fiz, eu vou deixar também no final aqui do vídeo e na descrição os links para eles, porque o YouTube não entregou a notificação para muitas pessoas, então se vocês não viram, confiram também. Então vamos à pergunta, né? Os videogames são a causa do tiroteio na escola? Há uma resposta curta e uma resposta longa para isso. Vamos pela resposta curta. Não sabemos. Não sabemos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre a relação entre agressividade e jogos de videogame, e apresentei alguns estudos sobre isso, né? Então eu vou deixar também linkado aqui na descrição o vídeo sobre esse assunto aí, sobre agressividade e jogos de videogame. E o que se sabe é que existe uma correlação. E se você sabe um pouco de ciência, sabe que correlação não é causação. Você encontrar indícios de que jogos podem aumentar a agressividade não quer dizer que eles são a causa da agressividade. Na verdade, o que se sabe é que para comportamentos agressivos existem várias causas possíveis, né? Uma delas biológica, algumas pessoas são mais agressivas do que outras, têm índices mais altos de testosterona, por exemplo, do que outras pessoas. Isso leva a um comportamento mais agressivo também. Outros fatores são psíquicos, pessoas que mentalmente, né, psicologicamente, são mais agressivas do que outras. Às vezes tem transtornos psíquicos que levam a comportamentos agressivos, a não ter remorso, a não se sentir culpada por matar alguém, por exemplo. E há fatores sociais e culturais também, de relações humanas nossas, que estimulam certos comportamentos agressivos em detrimento a outros, que estimulam a competição em vez de cooperação. E também fatores culturais, né, como o cinema, como a música, como os jogos. São uma série de fatores que reforçam comportamentos agressivos, que estimulam uma certa noção de masculinidade, e isso passa também, em certa medida, pelos jogos, mas não seria a causa desse comportamento. Então essa é a resposta curta. Agora vamos à resposta longa, né, porque não é apenas isso. Então, assim, eu quero começar aqui com um livro chamado Criminology, a Sociological Introduction, que é Criminologia, uma introdução sociológica. Aqui eles analisam vários fatores sobre os crimes, incluindo várias pesquisas e várias teorias elaboradas ao longo de muito tempo sobre o que leva ao crime. Porque aqui tem uma diferença fundamental entre agressividade e crime. Pessoas agressivas não são necessariamente criminosas. Você ser mais competitivo, você ter um comportamento mais agressivo, que seria mais masculino pela visão tradicional do que é ser homem, não quer dizer que você vai matar alguém ou que você vai cometer algum tipo de violência, algum tipo de agressividade. Você pode ser um esportista, por exemplo, um lutador de boxe, e não bater nas pessoas na rua. No ringue de luta você vai lá, é agressivo, vence as lutas, mas você não é uma pessoa na rua que é agressivo e que vai machucar os outros ou que vai matar os outros na rua. Então, assim, ser agressivo não é sinônimo de ser um criminoso. Inclusive, nesse livro aqui de criminologia, uma das teorias mais correntes atualmente é que não importa quais são as causas dos crimes, porque a visão deles é que, assim, os crimes sempre existiram, sempre vão existir. Então, tentar buscar algum tipo de causa para isso não vai resolver o crime, não vai reduzir a criminalidade. Eles acham que o Estado não tem poder para reduzir o crime, que, na verdade, é mais importante a gente pensar em medidas para combater os crimes, na prática, cotidianamente, do que tentar solucionar as causas para isso. Então, evitar o estímulo ao crime, aumentar a segurança, aumentar o número de câmeras filmando nas ruas, aumentar os dispositivos de segurança nos veículos, nas casas, assim reduzir o incentivo à criminalidade, aumentar penas, por exemplo, do que tentar voltar e reduzir as causas. Então, essa é uma visão. Essa é uma visão bastante em voga atualmente. Outras visões, naturalmente, e uma delas bastante popular também, é da marginalização, que grupos marginalizados
tendem a se envolver mais com crimes do que grupos que se sentem socialmente inseridos e legalmente protegidos. Então, os grupos marginalizados seriam grupos que estão na periferia, por exemplo, no qual não há presença do Estado, que se sentem excluídos da cultura e da sociedade e que veem na transgressão às leis um modo para poder se inserir dentro de um subconjunto, uma subcultura. Então, essa marginalização seria um modo para se vingar de um Estado que o excluiu, se vingar de uma sociedade que as pôs à margem. Elas não reconhecem as leis daquele Estado que não as reconhece como parte daquele Estado. Então essa é uma outra visão também bastante forte nas ciências sociais. Eu vou te linkar um artigo aqui também sobre isso, falando sobre esse assunto. Mas por fim, eu vou te dar um outro artigo também sobre os casos particulares de tiroteios nas escolas, o que seria uma variação dessa exclusão, dessa marginalização também. O artigo se chama The Age of School Shootings, A Sociological Interpretation of Masculinity, do Jorge Celis, que é a era dos tiroteios em escola, uma interpretação sociológica sobre a masculinidade. E é interessante esse artigo porque ele realmente trata esse assunto como um fenômeno particular e que tem a ver com esse reforço da masculinidade. Em primeiro lugar, ele afirma que embora esse tipo de tiroteio em massa em escolas cause pânico e medo nas pessoas e comoção também, eles são fenômenos muito particulares e que não são comuns. Mesmo nos Estados Unidos, embora tenha havido centenas de casos desde 99, se você for pensar na quantidade de escolas e na quantidade de casos semelhantes, é um percentual muito baixo que ocorre de fato. Ele diz que se for pegar uma única escola, por exemplo, ela tem uma chance diminuta de sofrer algum tipo de ataque dessa espécie. Nesse ensaio, o autor define tiroteios de escola como ações violentas perpetradas por um aluno homem, atual ou antigo, diante dos outros, com o objetivo de obter reconhecimento da escola que anteriormente o excluiu de tal reconhecimento, porque ele foi incapaz de desempenhar comportamentos, cumprir perfis e adotar estilos associados à sua masculinidade. E quais são as características dos atiradores em escolas? Então são homens, geralmente sozinhos, às vezes em dupla, mas geralmente estão sozinhos, em horário escolar, armados, geralmente com idade entre 12 e 21 anos, que cresceram num lar com armas, isso nos Estados Unidos particularmente. Segundo o autor desse estudo aí, a raiva dos atiradores não é contra os alunos da escola, não é contra os colegas, mas contra a instituição escolar. A entidade social que, na visão deles, fracassou, falhou em inseri-los socialmente e de reforçar a masculinidade deles. Por isso o uso das armas, porque as armas são tradicionalmente instrumentos de reforço da masculinidade. São símbolos de masculinidade. Porém, para essas pessoas não basta apenas exibir as armas, expor as armas em público. Eles precisam disparar, porque assim cumpre o ciclo da masculinidade, o ciclo do uso da arma. Uma arma exige o seu disparo. Eu vou citar o artigo aqui. Tiroteios em escolas são meios através do qual a masculinidade é reforçada. Ele não pensa nesse tipo de tiroteios como atos isolados, como uma pessoa perturbada, desajustada que vai lá e comete esse ato, mas são atos sociais, integrados numa construção coletiva de masculinidade. E esses atos são comumente cometidos por adolescentes. Por quê? E aqui ele diz no artigo que, olha, a infância e a adolescência são dois estágios críticos nos quais indivíduos definem sua personalidade como homens, e a influência da escola nestes períodos é crítica para os indivíduos. Segundo ele, existem duas instâncias de socialização, a primária, que é a família, e a secundária, que é a escola. E essas duas instâncias são fundamentais para a formação do comportamento nosso, no mundo contemporâneo, pelo menos. Inclusive, há muitos casos de atiradores que matam também a família. Eles não vão apenas na escola matar os colegas, mas também matam a família, porque para eles a família também fracassou nessa formação da masculinidade deles. E nos Estados Unidos, nesse caso particular, a vasta maioria dos atiradores vem de famílias que possuem armas e nas quais disparar armas foi naturalizado. Então são famílias de militares, famílias de policiais, famílias que possuem armas, e esses jovens têm fácil acesso a armas. Segundo o autor do artigo, armas são instrumentos fundamentais para a reafirmação da masculinidade. E outro fator também que reforça essa raiva das pessoas contra a escola é, segundo o autor, a combinação entre tratamento injusto e hostil e a falta de suporte dos colegas pode resultar em uma visão negativa da escola. Atiradores em escolas buscam agredir a escola que permite que os outros os agridam. Então, assim, a falha da escola em inserir esses jovens e também o silêncio dos colegas, porque assim, quando alguém é agredido, quando sofre bullying, os colegas se calam. E esse silêncio, esse pacto de silêncio, ajuda a aumentar a sensação de injustiça, de fragilidade dessa pessoa. Ou seja, na visão dos atiradores, eles falharam socialmente. Eles são desajustados. São pessoas que não conseguiram cumprir o papel que a sociedade esperava deles. E aqui entra o papel desses grupos no submundo da internet. Esses grupos de shunners, esses grupos de jovens cheios de ódio e que se reúnem na internet
para disseminar o ódio. Porque ali essas pessoas encontram outros jovens também frustrados, que também sentiram que falharam enquanto homens, para reforçar a masculinidade deles, para incentivar os outros a cometerem esse tipo de crimes, esse tipo de atos contra escolas, contra outras pessoas, contra vítimas do ódio deles. Ontem me indicaram um canal TV Coyote, que mencionou um ponto muito importante ali e que eu quero também abordar. Que a gente não pode ver esses casos aí de tiroteios de escola, como o de Suzano, como lobos solitários, não como pessoas que simplesmente foram lá e mataram os outros, mas sim como um ato de terrorismo doméstico. Porque ali dentro desses grupos, pessoas ensinaram esses jovens como fazer esse crime, ficaram meses planejando e ajudando eles a planejar esse tipo de violência. Vale lembrar também o teor político desse tipo de ato, porque esse grupo aí que eles frequentavam, ele se auto-intitula o maior fórum alt-right do Brasil, ou seja, é um grupo de extrema-direita, que veicula valores de extrema-direita. Atualmente, nos Estados Unidos, os extremistas de direita são os grupos mais perigosos e que representam a maior ameaça terrorista no país. Eu vou deixar um link aqui do Washington Post no qual eles falam sobre isso. Então o que você tem ali? Você tem jovens frustrados, que sentem que não cumpriram o papel de homens deles, de masculinidade deles, que encontram nesses fóruns pessoas com o mesmo perfil deles, então eles se identificam com essas pessoas e que usam esses jovens para cometer atos criminosos. Então são fóruns com uma ideologia extremista, são fóruns racistas, misóginos, homofóbicos e anticomunistas. Então eles reforçam toda uma visão extremista de direita. E não é difícil relacionar esses grupos aí extremistas na internet, no submundo da internet, com influenciadores digitais que também propagam esse tipo de valores também, e que agregam esse tipo de jovens frustrados. E além disso, a gente tem um governo que também propaga os mesmos valores, que também propaga de maneira talvez mais sutil, às vezes não tão sutil assim, mas também propaga esses mesmos valores de masculinidade tóxica, como armas, como agressividade, como perseguição a opositores políticos. Então a gente não pode pensar esse fenômeno aí do tiroteio na escola como algo isolado, como apenas jovens desajustados que foram lá e fizeram isso. É todo um fenômeno social e cultural, e político também. Então, para concluir essa resposta longa a essa pergunta aí, se os videogames são a causa do tiroteio em Suzano, eu vou repetir aqui, não sabemos. Na verdade, tudo indica que é um fenômeno muito mais amplo, que envolve aspectos familiares, sociais como um todo, culturais, biológicos, psíquicos. Os jogos violentos não são a causa dos comportamentos violentos das pessoas. Eles fazem parte de uma cultura violenta, de uma sociedade violenta e que preza certos valores de masculinidade que tem a ver com isso, com armas, com agressividade, com matar os outros. Pôr a culpa nos jogos é desconsiderar todo um contexto muito mais amplo, mas muito mais amplo mesmo, do qual os jogos fazem parte e que justificam a popularidade desses jogos violentos nos jovens. Essencialmente, o que eles fazem nos jogos é um comportamento masculino que é esperado deles na sociedade. E se você não cumpre esse papel, você é um efeminado, você é um perdedor, você é um fracasso social. Só uma última observação para finalizar esse vídeo aqui. Esse mesmo grupo que incentivou esses jovens a fazer esses crimes aqui, do qual eles faziam parte, é também o grupo que está me atacando agora, que está me ameaçando agora, que ameaçou o João Willis e também que ameaçou a Lola Aronovitch, que foi vítima desse grupo durante muitos anos. Então, assim, é algo perigoso, que não são apenas ameaças vazias na internet, mas também que pode levar a crimes reais. E eles estão agora celebrando esse crime, eles estão comemorando os atos desses dois jovens. Então é algo que tem que ser levado a sério, como disse o TV Coyote, como ato de terrorismo doméstico, de fato. A polícia deve investigar isso, deve buscar os responsáveis por esse tipo de estímulo à violência, incitação à violência, incitação ao crime e punir os responsáveis. Eu quero saber o que você pensa sobre essa questão aí, primeiro envolvendo a questão dos jogos, né, e o crime em Suzano, se vocês acham que tem alguma relação, e depois também sobre essa questão da masculinidade. Como essas expectativas do que é ser homem podem sair bastante prejudiciais também para os jovens e adolescentes. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.